Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao SOS Convido, seu programa semanal, que leva até você e a sua família dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com a doutora Fernanda Elias Rabelo. A doutora Fernanda Elias, ela é médica coloproctologista e ela também é professora na UFSJ. Nós vamos conversar com a doutora Fernanda sobre doenças inflamatórias intestinais. E para começarmos o nosso programa, eu já vou fazer a primeira pergunta para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, explique para nós o que são doenças inflamatórias intestinais. Boa noite, pessoal. Mais uma vez agradecer o convite da SOS do Câncer. Me convidaram para a gente falar sobre a doença inflamatória intestinal. E a primeira pergunta foi, e aí? O que são, na verdade, as doenças inflamatórias intestinais? As duas doenças mais comuns e conhecidas do pessoal quando a gente fala de DII, que da agora para frente a gente vai tratar assim, é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela pode acometer todo o sistema trato gastrointestinal, então desde a boca até o ânus, enquanto que a retocolite ulcerativa, ela acomete preferencialmente o reto e o cólon, que é o intestino grosso. Doutora Fernanda, você pode citar alguns tipos de doenças inflamatórias intestinais? Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa, elas ainda não têm assim uma causa muito bem estabelecida, né? A gente, entre as diversas teorias, a mais aceita hoje é que existe um papel imunológico relacionado à autoimunidade. Então, o paciente, por exemplo, ele adquire uma doença viral, por exemplo, uma gastroenterite qualquer, e por algum motivo, seu sistema imunológico, mesmo depois de expulsar, de combater essa infecção, ele continua produzindo fatores inflamatórios, pró-inflamatórios, alguns autoanticorpos que continuam atacando a mucosa, tanto do cólon quanto do intestino delgado, desenvolvendo assim uma condição autoimune crônica que não tem cura e que é justamente chamado, né, e classificado de acordo com o tipo de manifestação que o paciente vai desenvolver em doença de Crohn, quando acomete o intestino como um todo, ou a retocolite ulcerativa, quando acomete principalmente o intestino grosso e o reto. As doenças inflamatórias intestinais são doenças sintomáticas? E se sim, quais são os principais sintomas, doutora Fernanda? Em relação aos sintomas, né, os principais sintomas das doenças inflamatórias intestinais são a diarreia, né, especialmente a retocolite ulcerativa, ela tem uma manifestação inicial preferencial por uma diarreia com sangue, né, a maior parte dos pacientes que vão desenvolver a doença retocolite ulcerativa, né, esse tipo de doença inflamatória, vão abrir o quadro com uma diarreia com sangue, com muco, e isso daí, claro, todo sangramento, e especialmente sangramento que persiste, toda diarreia que persiste, é um sinal de alarme e que vale a gente procurar um especialista para uma investigação. No próprio exame físico, no consultório, no caso da retocolite ulcerativa, é comum a gente, durante o exame físico, já achar algumas lesões que são características da retocolite. E aí, é claro que provavelmente achados esses sintomas e o paciente também relatando que está com sangramento já mais prolongado, a gente vai continuar a investigação com uma colonoscopia, que com certeza vai dar esse diagnóstico mais certeiro pelo padrão endoscópico mesmo das lesões da retocolite. Já a doença de Crohn, ela pode aparecer como um paciente que vai perdendo peso, vai tendo um cansaço extremo, e esse cansaço que não se explica, uma falta de ânimo, uma perda de peso também injustificada, uma dor abdominal, né? Pode começar assim a doença de Crohn, alteração do hábito do intestino, né? Se, por exemplo, o paciente também tem muita manifestação mais alta, então pode ter refluxo que não passa, sintomas de má digestão, né?
Então, todos esses sintomas, gente, gastrointestinais, injustificados e que se prolongam por um período, a gente precisa olhar para isso, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do nosso trato gastrointestinal, para a gente poder, de fato, dar o diagnóstico mais preciso de uma maneira onde a doença ainda está numa fase que a gente consegue contornar ela de uma maneira mais eficaz e com menos arsenais, com menos medicações. Isso é muito possível. Como e por que um paciente desenvolve doenças inflamatórias intestinais e fatores emocionais, doutora Fernanda, podem contribuir para o surgimento da doença? As doenças inflamatórias intestinais, então o Crohn e a retocolite ulcerativa, são consideradas também doenças da função, né? E todas as doenças funcionais do intestino, muitas vezes eles vão começar com o paciente manifestando esses sintomas quando ele está passando por um período de dificuldade, de estresse emocional. Então, é comum também, além da causa infecciosa, né, uma outra teoria muito aceita para justificar essa abertura do quadro da doença inflamatória intestinal é um estresse emocional, um período difícil que o paciente esteja passando, às vezes período de prova, quando os pacientes, né, mais jovens estão em período escolar ou mesmo na universidade. Então, é muito comum que esses períodos de estresse, eles gerem esse desequilíbrio da flora do intestino, essa desbiose mantida por um período grande, também pode ser por si só um dos fatores que vão causar o surgimento das doenças inflamatórias intestinais. Doutora Fernanda, existe uma idade média para o paciente apresentar os primeiros sintomas? Em relação ao início dos sintomas do aparecimento da doença, né? A gente costuma dizer que a doença de Crohn, por exemplo, ela tem uma distribuição bimodal. O que é isso? Ou os pacientes vão apresentar isso quando mais jovens, né? Como a gente já comentou aqui, mais ou menos 20, 30 anos, ou quando eles já estão acima de 50 anos, né? A retocolite ulcerativa, normalmente ela vai apresentar ali na faixa de adultos jovens, mais ou menos nessa faixa etária. Uma doença intestinal inflamatória pode inicialmente ser confundida com câncer? Inicialmente, né, quando o paciente ele começa a apresentar uma perda de peso inexplicada, uma inapetência, que é uma falta de apetite, às vezes até um processo de má digestão, desânimo, né? Isso tudo pode sim indicar para a gente que são sinais de alarme, né? E podem sim ser confundidos com uma neoplasia oculta, né? Que é isso, com um câncer que ainda não foi descoberto. Então, sim, as doenças inflamatórias na fase inicial, quando elas têm esse início mais insidioso, mais devagar, elas podem sim ser confundidas com algum tipo de neoplasia do trato gastrointestinal ou alguma outra neoplasia oculta, algum outro tipo de câncer oculto. Doutora Fernanda, como é feito o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal da DIL? O diagnóstico, né, gente? Como é uma doença que tem sintomas que são variáveis, são inespecíficos, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa, a gente precisa, primeiro, fazer uma anamnese, uma entrevista bem feita com o paciente. Então, as consultas, especialmente na minha especialidade, na coloproctologia, são consultas demoradas, porque a gente precisa, sim, conversar com o paciente sobre toda a vida dele, né? Eu falo que o intestino, ele tem uma repercussão em toda a nossa vida, né? Então, tem que ter uma entrevista bem feita, que a gente chama, né, na linguagem médica, de anamnese bem feita. Tem que ter um exame físico muito bem feito. E, claro, a suspeição, né? A gente tem que suspeitar. A gente só cumprimenta aquilo que a gente conhece. Então, é claro que a gente tem, sim, né, que estudar, que se aprofundar muito nesse tipo de sintoma, que são uma enormidade de sintomas que podem acometer
a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. E diante disso, a gente vai propor os exames diagnósticos, que são exames de fezes, exames de sangue e, claro, a colonoscopia, a endoscopia. E tem um outro exame muito comum e muito bom para nós, que é a enterotomografia, que é uma tomografia para a gente ver o intestino delgado. Então, para ficar claro, nós vamos resumir que o diagnóstico ele precisa de uma entrevista bem feita com o paciente, uma suspeição por parte do médico, né? Um exame físico bem feito, e aí a gente vai pedir exames de laboratório, exames de sangue, de urina, de fezes. Vamos pedir também endoscopia digestiva alta para a gente ver o trato gastrointestinal alto, a colonoscopia para a gente ver o intestino grosso, o reto, o ânus, e a enterotomografia, que é justamente uma tomografia, um exame que a gente vai ver o intestino delgado, o intestino fino, né? E aí, então, a gente completa todo o estudo do trato gastrointestinal. Existe hoje uma proteína que a gente pede nas fezes, que a gente chama de calprotectina fecal. Isso daí a gente tem também uma especificidade, uma sensibilidade muito boa para as doenças inflamatórias intestinais. Os pacientes de doenças inflamatórias intestinais têm mais chances de desenvolver algum tipo de câncer? Se sim, por quê, doutora Fernanda? Infelizmente, sim, né? Tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa são doenças que são condições pré-malignas, né? São consideradas condições pré-malignas, especialmente a retocolite ulcerativa, para o desenvolvimento do câncer do intestino. Isso por quê? Porque a gente tem um estado de inflamação constante na mucosa do intestino, e essa inflamação constante pode fazer com que surjam lesões com mutações, com displasias que podem evoluir para a formação de uma lesão cancerosa. Doutora, os tratamentos para as doenças inflamatórias intestinais estão avançados a ponto de garantir que o paciente tenha uma vida normal? O tratamento das doenças inflamatórias intestinais, especialmente depois do advento aí das drogas biológicas, né, dos imunobiológicos, isso mudou completamente a história natural das doenças inflamatórias intestinais, né? Hoje a gente conta com um arsenal muito grande dos imunobiológicos, né? Esses imunobiológicos, eles são medicamentos de alto custo, mas que, graças a Deus, são fornecidos, a maioria deles, pelo governo federal. Então, é claro que o paciente ele precisa ter os critérios, as indicações, tudo certinho para que entre no programa, mas a gente tem uma boa assistência. Além disso, né, além dos imunobiológicos, cada vez mais a gente sabe que outras coisas são muito importantes no tratamento. Um estilo de vida saudável, uma alimentação balanceada, a prática regular de atividade física, de esportes, e são esportes assim que precisam mesmo de um nível de esforço moderado. Tudo isso impacta positivamente no controle da doença e manter a doença num estado de remissão por mais tempo. Isso permite com que os pacientes tenham uma vida muito tranquila, muito prazerosa, né? Falo, o estilo de vida saudável, ele é o tratamento, né, mais eficaz para o controle da doença inflamatória intestinal. E para encerrarmos o nosso programa, os pacientes são responsáveis pelo seu tratamento e como eles podem contribuir para que entrem em remissão da doença, doutora Fernanda? Bom, pessoal, eu gosto muito de falar isso com os pacientes, né? Quando a gente tem o diagnóstico de uma doença incurável, e aí eu nem falo só da doença inflamatória intestinal. Aí eu tô falando, por exemplo, de um diabetes, eu tô falando, por exemplo, de uma hipertensão, de uma pressão alta. O que eu falo para os pacientes? Vocês precisam, ao invés de negar a doença, né? A gente tem que abraçar a doença como uma oportunidade de ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, um estilo de vida com uma prática regular de atividade física. Isso vai fazer com que a gente controle melhor os sintomas, mantenha a doença em remissão por muito mais tempo. E muito importante, a gente acaba falando muito isso com os pacientes, eu falo muito com os pacientes, que ele tem sim uma condição que o limita, né? Ele tem sim uma doença, mas que ele não pode viver para essa doença, né? Ele tem que abraçar aquilo dali,
fazer com que o seu estilo de vida seja o mais saudável possível e que sim, faz parte da vida de vez em quando, em momentos pontuais, numa viagem, festa de final de ano, num aniversário, às vezes ele vai sim sair da dieta, vai beber bebida alcoólica, enfim, e tudo bem, né? Isso faz parte da vida, é saudável que seja assim. Desde que os outros momentos, né, a grande maioria aí dos dias, a gente tenha um hábito de vida saudável, é fundamental. Bom, e por último, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite, né? Espero que tenha esclarecido as dúvidas, espero que a gente tenha levado um pouco mais de informação sobre essas doenças que não são raras e que acometem grande parte da população jovem. Então, por isso, a importância da gente estar trazendo aqui novidades e informações para que a pessoa possa conviver da melhor forma com essas condições, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou à disposição. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite da SOS do Câncer, principalmente para falar de uma doença inflamatória intestinal. Eu tenho certeza que muitas pessoas nunca devem nem ter ouvido falar sobre isso, né? É um tema que eu acredito que deve ser novo, trouxe muita informação importante para nós. Nós queremos te agradecer e te convidar para que nós possamos falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada, um abraço para você. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua companhia, obrigada por estar conosco, eu amo estar com vocês. E lembre-se, o nosso programa é toda quarta-feira às 19h30. Eu te espero, com certeza estarei lá. Um abraço e até o próximo programa.